Olá, meus irmãos e minhas irmãs, espero encontrar todos bem na graça e na paz de Deus nosso Senhor. Bem-vindo ao estudo do canal de Estudos Espíritas Vida em Oração. No estudo de hoje, iremos continuar o livro Os Missionários da Luz, no capítulo 15. Então, se você for novo por aqui, não esqueça de deixar seu like, de compartilhar nossos vídeos e de se inscrever em nosso canal. Vamos juntos atingir a meta de 50 inscritos para voltarmos a fazer nossas lives e ter nossos estudos gravados com um vídeo e não apenas como um áudio. Conto com o apoio de todos vocês. Nossos estudos acontecem às terças e quintas, mais ou menos nessa frequência, toda semana. Nas terças estudamos um livro ligado à doutrina espírita. Atualmente estamos na coleção de livros do André Luiz através do Chico Xavier, estudando os Missionários da Luz. E às quintas, um livro da base da doutrina espírita. Atualmente estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, iniciemos essa noite com uma prece, elevando nossos pensamentos até Deus nosso Pai, acalmando nossos corações, certos de que estamos aqui na presença de Jesus nosso Mestre, bem como dos nossos mentores e benfeitores, que nos auxiliam no entendimento e na compreensão do que aprenderemos esta noite. Agradecemos a presença de todos os irmãos encarnados e os desencarnados que vêm nos acompanhar em mais um estudo. Que Deus nosso Pai nos abençoe com a graça do entendimento para que possamos bem aproveitar aquilo que aprenderemos. Obrigado, Pai amado, por tudo, por tanto e por cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então estamos retomando o capítulo 15. Nesse capítulo, ele, se eu não me engano, é intitulado Fracasso, onde o André Luiz acabou de acompanhar a questão do reencarne do Segismundo, que foi um caso de sucesso, e ele foi convidado a conhecer casos de não sucesso. E ele está acompanhando aqui o caso do espírito Volpini, que seria o reencarnante, que está reencarnando na Cesarina, que é uma pessoa que não vem se cuidando mental, espiritual e fisicamente. E então ela é obsedada por diversos espíritos que querem vê-la falhar e querem principalmente que a reencarnação do Volpini falhe. Então eles estão fazendo de tudo para que isso dê errado, que essa reencarnação não ocorra. E então o André Luiz vem narrando pra gente o que ele vem acompanhando, o que ele está vendo nessa situação. Então semana passada a gente viu a questão desse começo dessa obsessão e que está por um fio para que essa gravidez seja interrompida, né? Então eles estavam ali conversando sobre a questão do esquecimento também dos desencarnados, para que eles não se tornem por sua vez obsessores das pessoas encarnadas que aqui ficaram, né? E aí ele fala que neste instante, vamos retomar a leitura então. Neste instante, Cesarina penetrou no quarto, seguida dos espíritos construtores que velavam por Volpini, o reencarnante. E enquanto a senhora se sentava à frente de um grande espelho, dando início a complicados arranjos de apresentação festiva, os cooperadores de apuleio se aproximaram, saudando-nos atenciosos. Infelizmente, disse um deles ao chefe, a situação é muito grave. É impossível prosseguir em nosso esforço de assistência com o êxito desejável. A nossa irmã afunda-se cada vez mais nos desequilíbrios destruidores, unindo-se voluntariamente, e indicou as entidades viciosas que a cercavam a estes adversários infelizes, e entrega-se agora a prazeres e abusos de todo tipo. Seus desvios sexuais nos últimos dias têm sido lastimáveis, e enorme é a quantidade de alcoólicos aparentemente inofensivos de que tem feito consumo sistemático. Aliados semelhantes distúrbios às vibrações desordenadas do plano mental,
vemos que a posição de Volpini é insustentável, não obstante nossos melhores esforços de socorro. Apuleio ouviu as graves notificações em silêncio e observou em seguida. Já sei o que se projeta para esta noite. Sim, considerou o interlocutor. Apelamos para a sua autoridade, porque a organização fetal não poderá resistir a uma nova investida. O diretor então convidou-me a examinar a gestante. Ao lado dela permaneciam as entidades inferiores a que me referi, que demonstravam absoluta ignorância de nossa presença. Cesarina, em excessivo cuidado das mulheres demasiadamente vaidosas e inscientes da responsabilidade moral, utilizava certos recursos para disfarçar o aspecto da gravidez adiantada, deixando adivinhar que se preparava com esmero para uma noitada de fortes emoções. Então ele está contando para a gente aqui que os construtores do plano espiritual já estão achando que a gravidez está insustentável, porque ela vem fazendo abusos do corpo físico aí de todo tipo, né? Vem abusando de diversas formas, está cercada por entidades que querem ver ela falhar, e ela ainda fica se valendo de artifícios para disfarçar a gravidez. E a gente sabe que esses artifícios são cintas apertadas, são camadas de roupas, né? Diversas coisas ali para disfarçar essa gravidez e que afeta também aquele bebezinho que está se formando, né? Vamos mais um pouco aqui então. Fixei a minha atenção no feto, auxiliada pelo chefe dos construtores. Mas não pude esconder minha surpresa e compaixão. O caso Volpini era muito diferente do processo de reencarnação verificado em casa de Raquel. A forma física embrionária demonstrava uma mancha violácea, revelando dilacerações. Pequeninos monstros, somente perceptíveis ao nosso olhar, nadavam no líquido amniótico, invadindo o cordão umbilical e apropriando-se da maior parte do delicado alimento reservado ao corpo em formação. Toda a placenta era assediada por eles, provocando-me uma terrível impressão. Percebi pela intensa normalidade dos órgãos geradores que o aborto não poderia demorar-se. Apuleio, igualmente endereçando-me expressivo gesto com a cabeça, acusava forte preocupação. Ele abandonou subitamente o exame e nos falou. Se a infeliz obcecada pelos prazeres criminosos não se detiver, nesta noite, a organização fetal será expelida até amanhã. Depois de pensar alguns momentos, ele salientou. Eu tentarei o derradeiro recurso. O Apuleio dirigiu-se ao interior da casa e voltou seguido de uma senhora idosa. Esta, disse-me ele, a indicando, é a dona da casa e velha amiga de Cesarina, suscetível em receber-nos a influenciação. Aproveitar-lhe-ei o concurso para que a nossa desventurada irmã de futuro não possa dizer que lhe faltou assistência e conselho adequado. Num gesto de bondade já observado por mim em diversos superiores do nosso plano, colocou a destra sobre a fronte da recém-chegada, que se acercou de Cesarina com muita ternura e falou. Então ele está usando do último recurso, que é levar uma pessoa querida, daquela que ele quer interpelar, e que ao mesmo tempo seja suscetível a essa influência direta deles. A gente já viu isso lá nos Mensageiros, a gente viu isso um pouco aqui nos Missionários, no começo do livro,
que pessoas que têm essa mediunidade muito aflorada, no momento que é oportuno, que é necessário, os mentores, né, os espíritos mais elevados, eles se valem desse intermédio. É muito legal de ver, assim, eu acho muito interessante. Então, ele foi se usar dessa senhora, tá bom? Então ela com ternura falou: minha amiga, eu estou receosa por você. Não vá. Desconfie de certas amizades pouco dignas. Seu estado, Cesarina, é melindroso. Por que se exceder? Uma festa de aniversário em pleno bar não pode servir às suas necessidades presentes. Eu abriguei você em nossa residência, como se o fizesse a uma filha. E então devo estar vigilante. Nutro a esperança de vê-la se aproximar do esposo, que, segundo creio, deve estar ausente por simples questões de incompatibilidade de gênios. Mas, se você não se defende do mal, como pode atender essa situação? Um dos infelizes seres da ignorância e da sombra que perseguiam Cesarina por invigilância dela, envolveu-a nos braços como se desejasse comunicar-lhe o seu estranho e perigoso magnetismo. Vi que as entidades inferiores presentes observavam de perto a senhora e lhe ouviam as palavras sensatas, porque todas exibiam gestos e demonstrações de revolta e desagrado que não podemos sequer registrar aqui. Então, eles prestavam atenção, eles ouviam a senhora e ficavam bem bravos, vamos falar o mínimo. A interpelada, deixando-se envolver pela influência neutralizante do mal, riu-se de modo franco e acrescentou: tranquilize-se, minha boa Francisca, não precisará ensinar-me virtude. Tenho meu compromisso para hoje e não posso faltar. Não concordo, Cesarina, tornou a interlocutora com a energia sob a inspiração direta de Apuleio. Nem estou fazendo pregação de virtude à sua consciência responsável. Quero despertar suas fibras de esposa e de mãe. O homem cujo convite você pretende atender não merece confiança, não é digno de consideração. Além disso, seu organismo deve ser preservado. Não lhe dói a expectativa de prejudicar o filhinho? Não pensa no futuro? E a respeitável amiga continuou advertindo com uma severidade maternal, enquanto a futura mãe de Volpini se mantinha em franca posição de negativa e impermeabilidade. Incríveis 2 horas durou a conversação, na qual o diretor dos construtores usou da caridade, da lógica e da paciência, nas mais altas doses. Todavia, ao fim desse tempo, um automóvel buzinou à porta. Fechando um pequeno estojo de perfumes, Cesarina abraçou a velha amiga desapontada e se despediu. Adeus. Voltarei mais tarde, não tenho tempo a perder. O veículo rodou a caminho das avenidas asfaltadas. As entidades perturbadas seguiam no carro rápido. Mas nós, esperando a manifestação de Apuleio, ali permanecemos, aguardando-lhe a palavra. Um tanto triste, o chefe de serviço dirigiu seus colaboradores, declarando: podem regressar à nossa colônia em descanso. Nada mais tem que fazer por agora. O dever de todos foi bem cumprido. E olhando para mim, significativamente, acrescentou: irei eu mesmo, em companhia de André, buscar Volpini para recolhê-lo em lugar conveniente. O ambiente era de consternação e tristeza, porque se os espíritos superiores são equilibrados, não são insensíveis. Acompanhei então Apuleio durante longos minutos de silêncio,
penetrando em seguida numa casa de barulho ensurdecedor. O grande balão e departamentos reservados estavam repletos de homens e mulheres inquietos, excitados pela música bulhenta e estonteadora, mas a assembleia de desencarnados em condição grosseira era muito maior, tomada da mesma alucinação de perigoso prazer. Mantenha-se indefensiva, André, advertiu-me o diretor. São poucos os desencarnados com reduzido tempo de experiência que podem penetrar ambientes como este para serviços de proteção. Não nos cabe descrever as paisagens tristes desdobradas ao nosso olhar. Cumpre-nos tão somente esclarecer que não tivemos dificuldade para reencontrar Cesarina em companhia de um cavalheiro menos escrupuloso, entre finas taças de alcoólicos elegantemente disfarçados. Os drinks, não é, pessoal? Apuleio aproximou-se e retirou Volpini, que a ela se abraçava como uma criança semiconsciente. Em seguida, o vi aplicar passes magnéticos em toda a região uterina, empregando um infinito cuidado. Retomando Volpini, que confiara às minhas mãos para poder operar com eficiência, falou-me calmo. Desliguei o reencarnante do santuário maternal. Entretanto, não deveríamos esquecer de ministrar o devido socorro à mãe vigilante. Ela precisa continuar a luta terrestre quanto possível para aproveitar alguma coisa de oportunidade. Retiramo-nos, conduzindo o companheiro prematuramente desligado até um local socorrista. Mas depois de atender a todos os deveres que me competiam, desejei, na qualidade de médico, observar o que se passava com a pobre mulher, fracassada em sua missão sublime. Às primeiras horas da manhã, dirigi-me até a residência que visitáramos na véspera. Com grande surpresa, porém, verifiquei que Cesarina não se encontrava em casa. Não se passaram muitos minutos e uma vizinha interpelava a senhora que Apuleio havia influenciado, perguntando-lhe o que eu desejaria saber. Cesarina, explicou a matrona preocupada, na manhã de hoje foi recolhida numa casa de saúde em estado grave. No decorrer da rápida conversação, recolhi as informações necessárias relativamente ao endereço e procurei visitar rapidamente a infeliz criatura que deixávamos na festa elegante da véspera. Fortemente impressionado, vim a saber que Cesarina, em condições gravíssimas, acabava de dar à luz a uma criança morta. E isso encerra o capítulo 15. E vem só para reforçar o que eles já vinham falando no decorrer dos capítulos, da questão da vigilância e da invigilância que domina muitas pessoas, né? Ao mesmo tempo que a pessoa tem a oportunidade ali de acolher um reencarnante como filho, ela joga essa oportunidade fora, muitas vezes sob influência de diversos seres aí que estão menos evoluídos. Por isso que é sempre orai e vigiai, vigiai e orai. Por isso que é sempre necessário a gente tentar manter nossos melhores pensamentos, nossas melhores intenções. E sempre que a gente souber de alguém que está esperando um filho, que desejemos nossas melhores vibrações também, nossos melhores pensamentos, a fim de fortalecer essa verdadeira legião de bons irmãos, os construtores espirituais que ficam ajudando na formatação desse novo corpo, na viabilidade dessa gestação, para que essa mãe, esse pai, essa família possa se estruturar,
se afastar de espíritos infelizes, dos menos esclarecidos, para que possa assim ocorrer de maneira decente a gestação. Então é isso, pessoal. Agradeço a atenção de todos e vamos dando por encerrado o estudo desse capítulo. E assim, depois de tanto aprendermos, de recebermos tão valiosas lições acerca de nossos pensamentos, e ainda assim mantendo a certeza de que a espiritualidade nunca nos abandona, vamos fazer a nossa parte com as vibrações dessa noite, enviando nós mesmos as boas energias de que as pessoas estão precisando. Vibremos então por todos os irmãos e irmãs em situação de rua, aqueles que não têm o que comer, o que vestir, o que beber, onde dormir, que eles recebam o auxílio no momento certo, para que possam ter uma oportunidade melhor. Vibremos por todos os irmãos que estão adoentados, que estão em casa, em hospitais, nas mais diversas clínicas, internados, acamados, que eles possam receber o auxílio necessário através das mãos dos médicos, dos enfermeiros, dos cuidadores. Vibremos por todos aqueles irmãos que estão vivendo em locais onde há guerra, fome e destruição. Que o amor de Deus chegue a cada um desses locais, a cada um dos governantes e de todas as pessoas que podem fazer com que esses conflitos parem. Vibremos por todos os encarnados e desencarnados que nos cercam, por todos que estão à nossa volta, parentes, amigos, colegas, conhecidos, irmãos de jornada, nossos vizinhos. Que todos possam estar cercados de muita luz, paz e harmonia. Vibremos por fim pelo nosso planeta, para que possamos juntos ter a certeza de que Deus nosso Pai nunca abandona nenhum de seus filhos, e fazermos o nosso melhor para a nossa geração e para as gerações futuras. E assim, Pai amado, te agradecemos por tudo, por tanto, por cada um de nós, pelos estudos dessa noite, pela presença dos nossos queridos irmãos que vêm nos acompanhar, pela companhia do Mestre Jesus e dos nossos mentores e benfeitores. Que o amor de Deus, nosso Pai, abençoe a todos e ilumine seus corações. Fiquem com Deus e até quinta-feira com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigado. Tchau, tchau.